Isso aí, pessoal! Estamos online, né, Juliana? E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Meu nome é Juliana, eu vou trabalhar com linguagens com vocês daqui até o final do ano. A gente vai se encontrar bastante às sextas-feiras, olha que legal, né? O nosso sexto vai ser juntos a partir de hoje, minha estreia aqui no canal. Queria dizer pra vocês que é um prazer encontrá-los, é um prazer estar com vocês, é um prazer também fazer parte do projeto, é super legal fazer parte de um projeto que vem aí democratizando o ensino, vem trazendo conhecimento, vem trazendo professores muito legais. Então, assim, eu acho que é mais um motivo para vocês curtirem o canal, para vocês interagirem com o canal, compartilhar, ligar as notificações, né? Acender as notificações também, que é importante. Vocês vão ver, hoje eu vou comentar isso com vocês em aula, que alguns conteúdos, né, de linguagem, eles estão interligados. Não adianta a gente ouvir a matéria hoje e depois abandonar o canal. Há muitas coisas que vão ficar no meio do caminho. Então, sejam bem-vindos. Eu trouxe um tema bem legal para vocês hoje. É um tema que eu acredito que seja importante para a vida, tá? Que é interpretação de texto. Interpretação de texto, né, a gente acredita que é ler todo um conteúdo e entender ali o que está sendo dito. Não, interpretação de texto é o dia a dia. Por exemplo, eu e Pedro. Muitas das vezes, né, Pedro, a gente está se comunicando no WhatsApp e pode ser que eu fale alguma coisa de uma forma que pareça rude e o Pedro interpreta de uma forma diferente e vice-versa. Então, interpretação de textos, né, que é o que a gente vai trabalhar hoje, ela é importante para a vida. Ju, a gente vai falar só de texto? Não. Texto, a gente vai ver que não é só palavras, não são só palavras, mas são também imagens. E o Enem vai cobrar muito isso de vocês. Então essa aula de hoje é super legal, uma aula super importante. Espero que vocês gostem, tá? Deem aí as curtidas de vocês, interajam, pode deixar comentário, se tiverem dúvidas também postem. Caso eu não responda agora, pode ter certeza que eu vou responder depois, tá bom? Então vamos começar? Vamos passar aqui. Eu trouxe para vocês a importância da interpretação de texto. Antes da gente começar a falar de interpretação de texto dentro do Enem, dentro de provas, né, vestibulares, eu queria falar rapidamente sobre a importância, que foi o que eu comecei a aula, a importância da interpretação de texto. Antes de mais nada, a interpretação de texto ela permite aumentar o vocabulário e adquirir mais conhecimento a respeito do mundo. Eu sempre falo isso para os meus alunos presencialmente ou virtualmente, que quando você lê bastante, quando você se comunica bastante e também interage, você aumenta o seu vocabulário. É só vocês pensarem o seguinte, quando a gente nasceu, a gente não sabia falar nada. Todo o nosso conhecimento lexical veio de quê? Veio de interação. A gente interagiu com outras pessoas, a gente conheceu outras pessoas e ali a gente foi adquirindo o nosso léxico, a gente foi adquirindo vocabulário. Então, quando você lê bastante, seja textos verbais ou textos não verbais, o teu conhecimento de mundo cresce demasiadamente, né? Ele cresce bastante, você começa a enxergar. Vou dar um exemplo para vocês. Meme. Experimenta mandar um meme para uma pessoa que não navega pela internet. A pessoa fica meio perdida. Às vezes ela não sabe quem é o personagem, ela não sabe do que se trata. Agora, aquela pessoa que perpassa ali, que navega na internet, essa pessoa, ela entende o meme perfeitamente, comenta, recria o meme, divulga. Então, assim, a gente precisa estar constantemente em contato com os textos, sejam eles quais gêneros forem, ok? Então, vocês têm aí uma vantagem, permite aumentar o vocabulário e adquirir mais conhecimento de mundo. Além disso, a gente tem aí uma outra vantagem que é a interpretação de texto, uma boa interpretação de texto, ela colabora para incorporar conteúdos mais facilmente e para desenvolver o pensamento crítico. Então, a gente vai pensar um pouco mais tecnicamente. Quando você consegue facilmente interpretar um texto, você consegue absorver mais conteúdo. Então, conforme eu vou praticando a leitura, conforme eu desenvolvo o hábito da leitura... Gente, fazendo aqui né, parando um instante o conteúdo. Obrigada, Pedro. Parando o conteúdo, dá um branco às vezes. É legal que vocês entendam como texto todos os gêneros, ok? Todos os gêneros que a gente tem, seja tweet, seja jornal, seja charge, seja quadrinhos, a gente vai estudar gêneros textuais. Inclusive, mais uma vez eu digo,
ativem as notificações, porque aí vocês vão ver, quando tiver aula de gênero textual, vocês já vão ficar espertos, ok? Vão lembrar da aula de interpretação de texto. Isso aí, Pedro. Então, ativa a notificação. E se você quiser, você pode anotar. Printa esse slide e anota aí ao lado, né? Linkar com gêneros textuais, que vai ajudar bastante a vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Então, a gente vai colaborar aí para incorporar os conteúdos mais facilmente. Então, eu vou conseguir ler um jornal, vou conseguir ler um livro e entender aquilo mais facilmente e desenvolver o pensamento crítico, que é hoje uma das coisas que a gente tem visto aí que não está sendo bem desenvolvida, né? A gente vê muito conteúdo pronto, a gente vê textos que não falam a verdade ou textos que te direcionam por um caminho que não é legal, falácia, enfim. Então, assim, quando você tem o hábito da leitura, o teu pensamento crítico fica muito mais desenvolvido. Então, você consegue peneirar ali o que pode ser verdade. Não, isso não é verdade. Não, eu já li em outro lugar. Então, você começa a desenvolver seu pensamento crítico. Então, assim, é uma grande vantagem. E por último, eu coloquei para vocês, converte o indivíduo em um argumentador mais eficaz. Eu acho isso maravilhoso, né? Você entrar numa discussão, não digo discussão de briga, tá, gente? Discussão é discutir, é você debater. Quando você entra numa discussão e você consegue colocar bem as suas palavras, o seu ponto de vista, não há quem queira debater contigo, né? A pessoa já fica ali, já se prepara, já lê, já estuda, já pensa duas vezes. Então, quando você lê bastante, você se torna um bom argumentador. E isso está ligado também à redação do Enem, né? A gente sabe que para você escrever bem... Aí, Ju Marques, né? Minha parceira. Ju vai gostar disso. Então, assim, quando você é um bom leitor, você, consequentemente, é um bom argumentador, ok? Agora... se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, fica à vontade, tá? Pode perguntar aí no chat. Eles mandam no campo dos comentários que a gente responde depois. Isso pode aí. mandar no nosso direct. E lembrando de baixar o material na descrição. Importante, é verdade. Na descrição vocês vão encontrar os slides. Eu falei pra vocês printarem, porque eu sou mais virtual ali, eu guardo tudo no meu celular, mas caso vocês sejam mais organizados do que eu, vocês podem baixar o conteúdo aí no link, tá bom? E aí façam as anotações, guardem, também podem divulgar o material, tem aí os nossos contatos, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Passei pra vocês, né, voltar lá rapidinho, passei pra vocês a importância da interpretação. Agora eu vou falar com vocês sobre interpretação no Enem. Ok? Vimos a importância disso, eu acho que isso deve ficar na cabeça de vocês, que eu preciso ser um bom interpretador de textos. Mas a gente vai falar agora um pouco do Enem. Eu vou focar com vocês sobre questões. E o que eu vou falar pra vocês, pessoal, é super importante que vocês guardem, porque o que eu vou falar não vale só para linguagens. O que a gente vai falar agora vale para matemática, vale para física, vale para geografia, vale para filosofia, que foi a aula que vocês assistiram anteriormente. Então, interpretação no Enem é você ler a questão e conseguir entender o que ela quer. O Enem, ela tem uma forma de abordagem bem peculiar. É uma prova que não é igual a outras provas de concurso. Ju, mas eu fiz o vestibular X, fiz a prova X, mas o Enem, ele é diferente. Ele tem uma forma de abordagem. Você vai ler ali as respostas e talvez você fique, nossa, mas tem várias respostas certas. Isso já deve ter acontecido com vocês. Com certeza. Não é, Pedro? Olhar ali e falar assim, caramba, eu acho que todas estão corretas, ou tem 3 corretas, 2 corretas. E a gente vai ver como que a gente pode fazer para que isso não aconteça. Então vamos começar aí. Primeiro tópico que eu trouxe para vocês é leia o texto. Parece óbvio isso, Pedro, né? Ju, ler o texto? Como assim, né? Ler o texto? Sim, há pessoas que fazem a prova sem ler o texto. Há pessoas que vão diretamente pro enunciado e falam assim, o que ele tá me perguntando? Deixa eu achar a resposta. Gente, eu já vi, já assisti, já li algumas pessoas que falam, mas eu faço prova sem ler o texto. Não façam isso, ok? A prova do Enem, ela vai cobrar vários gêneros de poesia, poema, notícia, jornal, charge. Então, vocês precisam saber sobre o que vocês vão responder. Então, leiam o texto, ok? Ju, eu prefiro ler primeiro o enunciado e depois eu leio o texto. Beleza? Não tem problema nenhum. Agora, leiam o texto, tá? Façam uma leitura geral do texto. O que seria uma leitura geral? A gente costuma chamar, na língua portuguesa, de leitura dinâmica, que é uma leitura rápida,
para você reconhecer o gênero. Por exemplo, eu tenho lá um texto disposto em versos, e aí eu fico assim, ó, deixa eu dar uma olhada rapidamente para saber se é um poema, se é uma canção. Então eu faço uma leitura dinâmica, uma leitura rápida, para eu identificar ali que gênero é aquele. Depois, vocês têm de fazer uma leitura mais detalhada, ok? Faça essa leitura rápida, leitura geral, podem colocar aí como leitura dinâmica. Depois você tem que tirar a ideia principal de cada parágrafo. E aí é o momento que você vai ler o texto, parágrafo a parágrafo, principalmente se forem textos informativos. Se forem textos informativos, aí mesmo que a gente tem que ler. A gente tem que pegar cada parágrafo, ler o parágrafo e tem de pensar o que aquele parágrafo tem de mais importante, qual é o tópico daquele parágrafo, o que ele quer me dizer, ok? Tudo bem, galera? Então, qualquer dúvida, você já sabe o que fazer, né? Segundo tópico é identificar o gênero textual. Guardem aí, aula de gênero textual. Será uma das nossas próximas aulas. Então, não deixem de assistir ao canal, que a gente vai falar sobre isso. Uma aula eu vou falar com vocês só de gênero textual, ok? E vocês vão precisar identificar. Para fazer prova do Enem, a gente precisa identificar o gênero textual. O que seria isso? O que eu preciso fazer, Ju? Eu preciso identificar as principais características do texto. Por exemplo, se for um conto, eu vou encontrar ali personagem, eu vou encontrar ali um clímax, eu vou encontrar ali um espaço, vou encontrar um tempo. Então, você vai ler o texto, vai identificar o gênero, a que tipo aquele gênero pertence, e aí ali você vai identificando as características. Segundo, o que ele gostaria que os leitores soubessem? Independente do gênero, a gente tem de tentar entender o que o autor está querendo me dizer com aquilo. Principalmente poemas, né? Textos literários, eles tendem a não ser claros, eles usam uma linguagem conotativa, figura de linguagem. Então a gente tem de pensar o que ele está querendo me dizer ali, o que ele gostaria que eu soubesse. Além disso, como eu falaria sobre esse texto para alguém, de forma resumida? Claro que a gente não tem muito tempo ali no Enem, né? Cada questão a gente tem em média 3 minutos. Mas se for um texto curto, você pode pensar, como é que eu contaria isso? Né? Eu leio ali uma canção, e aí a canção fala sobre a fome. Como é que eu contaria isso para o Pedro? Pedro, é uma canção do Cazuza, que fala sobre fome, que foi criada ali no contexto pós-ditadura. Enfim, como é que eu resumiria isso para outras pessoas, tá? Então, leia o texto, identifique o gênero textual. Uma outra coisa legal para a gente poder facilitar, né, para melhorar a nossa interpretação é analisar a linguagem. Isso aqui é super importante, tá? Analisar a linguagem. Se é verbal, não verbal ou mista. Isso também é um tópico nosso, vai ser uma aula nossa, peço que vocês anotem aí também. Assistir a aula de linguagem, ok? Linguagem verbal, não verbal e mista. A gente vai trabalhar com essa aula daqui a algumas semanas, então não deixem, né, de ligar a notificação. O que é isso, Ju? Como é que eu analiso isso? Linguagem verbal, não verbal. O Enem cobra muito. Te desafio a procurar uma prova do Enem que não tenha uma abordagem sobre linguagem. Todas as provas do Enem, todas. Eles trabalham com imagem, imagem, texto, só texto. Então a gente vai perpassar aí por várias linguagens. Então eu preciso aprender a ler uma imagem. Sim, ler imagem, né? Nossa, é estranho, mas sim, ler imagem. Eu preciso olhar para aquela imagem e entender que aquela imagem não é uma ilustração. O que é ilustração? Algo que está no texto para decorar. O Enem nunca vai colocar para vocês ali uma imagem para decorar o texto, não. Aquela imagem vai estar sempre dialogando com o texto. Então, vocês precisam atentar-se a essa imagem. Então, façam isso, analisem. Tem só texto, há só imagem, há os dois. Então, façam isso. Há apenas palavras, há imagens. Como que as imagens colaboram para a compreensão da mensagem? Sempre que vocês virem um cartaz, uma campanha, atentem-se. Prestem atenção que o Enem vai cobrar isso de vocês. Como que aquela imagem e aquele texto estão dialogando, ok? Vamos lá, um outro ponto. Analisar a formalidade do texto e a fonte de produção. Isso não é muito difícil, né? O que é analisar a formalidade? Se o texto é mais coloquial, se o texto é mais formal, para que público aquele texto estaria sendo preparado, divulgado, para que público receberia? Será que, né, é um texto amplo, todo mundo conseguiria entender? Será que é um texto voltado para jovens? É uma linguagem mais voltada para um determinado segmento? Façam essa análise, isso também vai te ajudar muito a entender
o que aquela questão está te solicitando. Uma coisa que eu costumo falar, Pedro, e a galera não faz, e isso aí ajuda muito, na prova de matemática, de história, de física, seja lá o que for, é você analisar a fonte. De onde aquela questão foi tirada, de onde aquele texto foi tirado, aquela imagem. Aquilo te ajuda muito. Sabe por quê? Primeiro, pela fonte você vê qual o canal que divulgou. Então você sabe se foi um jornal, CNN, se foi um livro, se foi, por exemplo, provas de literatura. Pode ser Machado de Assis, e aí você já sabe, um Machado de Assis, realismo, você já começa a viajar para aquele período literário. Ou, por exemplo, vejo lá na fonte que o texto foi produzido em 1985. Aí você, um bom estudante de história, pensa, 85, fim da ditadura. Ah, por isso que ele falou determinado assunto. Então, a gente não tem esse hábito de analisar a fonte, mas é algo que te ajuda muito. Sim. Na prova de história, na prova de geografia, na prova de língua portuguesa, analisar a fonte. Eu, Juliana, por exemplo, eu tenho o hábito de ler primeiro a fonte para depois analisar o texto. Eu já desenvolvi esse senso crítico. Não, eu vou analisar de onde é essa fonte para saber se eu leio o texto ou não. Claro que no Enem a gente não vai se dar esse luxo, mas façam esse exercício de ler a fonte, de analisar a data em que aquele texto foi produzido, quem é o autor. Ah, é Castro Alves, então é romantismo. Então você vai conseguindo ali absorver o máximo de coisas que você puder e com certeza isso tudo vai te ajudar a interpretar melhor a questão, entender o que o Enem está te solicitando, ok? Por último, a gente tem aí, atente-se ao enunciado da questão, né? Claro, atente-se ao enunciado. Quais são os norteadores? O que é norteador? Norteador é uma ou duas palavras ou uma expressão na questão que vão fazer com que você entenda, tire dali o que exatamente o Enem está querendo. Qual é a intenção, qual o objetivo. Essas palavras elas têm de ser o seu foco. Por quê? Se você sair lendo as respostas, que é o que a gente costuma fazer ali no ensino médio, no fundamental, sair lendo a resposta e procurando a correta, no Enem isso não vai funcionar, gente, infelizmente. No Enem você precisa identificar o norteador da questão e aí sim procurar a resposta. Por quê? Porque senão você vai encontrar um monte de resposta certa. Às vezes a gente encontra A, B, C, D e E, quase todas elas falando sobre o texto, falando sobre a questão, parecida, né? Ali parece que é óbvio, só que não. Você vai acabar caindo ali numa questão errada. Não, isso aqui eu já ouvi o professor falar isso em sala. Nossa, eu ouvi o Igor falar isso. Não. Preste atenção no norteador. Eu vou mostrar para vocês já o que pode ser um exemplo aí de um norteador. Então, atentem-se a isso. E o que é exigido como resposta. Então, vi o norteador, identifiquei o norteador, vou lá procurar minha resposta. Beleza? Vamos fazer o seguinte agora? Já que a gente falou, agora vamos praticar, né? Vamos ver isso na prática. Vamos ver como é que isso ocorre aí na prática. Vou colocar para vocês aí 3 exercícios. Eu trouxe 3 questões. Uma questão de linguagem verbal, uma de linguagem mista, uma de linguagem não verbal. Porém, a gente vai falar disso ainda, ok? A gente vai falar bastante sobre isso nas próximas aulas, mas eu já vou entrar nisso com vocês hoje. Tá bem, e os textos que eu trouxe estão bem interpretativos. Vamos junto aí. Chiquito tinha quase 30 anos. Deixa eu chegar pra cá, né? Pra atrapalhar vocês. Chiquito tinha quase 30 quando conheceu Mariana num baile de casamento na Forquilha, onde moravam os parentes dele. Por lá foi ficando, remanchando, fez mal à moça, como costumavam dizer, tiveram de casar às pressas, morou uns tempos com o sogro, descombinaram, foi só conta de colher o milho e vender. Mudou para casa do velho, Chico Lourenço, seu pai. Fumaça própria só viu subir um par de anos depois, quando o pai repartiu as terras. De tão parecidos, pai e filho nunca combinaram direito. Cada qual mais topetudo. Muitas vezes, Dona Aparecida ouvia o marido reclamar da natureza forte do filho. Ela escutava com paciência e respondia de um jeito sempre igual. Quem herda, não rouba. Vinha um brilho nos olhos, o velho se acalmava. E aí a fonte é romano, aqui ó, romano, casos de Minas. Aí a gente entende o porquê o linguajar, ó, casos de Minas, aí a fonte dizendo pra gente. Por que é desse linguajar, né, mais ali do interior? É Rio de Janeiro, editora, Paz e Terra, 1982. É um conto antigo aí de 30 anos atrás, né, 1982. Agora a gente vai ver o que o Enem pede da gente em relação a esse texto. O que ela solicita? Vamos lá. Exercício 1. Os ditados populares, essa questão, pessoal, é de 2020, tá? Uma questão bem recente.
Os ditados populares são frases de sabedoria criadas pelo povo, utilizadas em várias situações da vida. Nesse texto, a personagem emprega um ditado popular com a intenção de. Então, beleza. O tópico da questão, ela faz um comentário sobre ditados populares e não nos pediu nada. Ó, os ditados populares são frases de sabedoria criadas pelo povo, utilizadas em várias situações da vida. Tudo bem, a gente sabe. A gente usa ditado popular. Eu uso um monte. Eu adoro ditado popular. Você usa, Pedro? Muito. Demais. Eu gosto. Eu adoro. Adoro. Maria Pouca, meu pirão primeiro. Pedro tá velho, né, Pedro? Pedro entregando a idade, o Pedro aqui. Eu não, gente, eu tenho 20. Eu não falo essas coisas que o Pedro fala, não. Pedro é muito... Tô brincando. Então, olha só. Vamos voltar aqui no texto rapidinho? Opa, desculpa. Foi. Peraí, passei. Gente, desculpa. Ninguém viu. Ok? Ninguém viu. Ninguém viu. Perdão. Tô me familiarizando com a minha canetinha. Minha amiguinha. Quem herda não rouba, tá? Só pra gente lembrar. O ditado popular é quem herda não rouba. Vamos lá. Nesse texto que a gente acabou de ler, a personagem prega um ditado. A gente viu, quem herda não rouba. Com a intenção de... Prestem atenção, qual é o meu norteador? Eu, Juliana, já fui procurar. O que ele quer de mim? Nesse texto, a personagem prega um ditado popular com a intenção. Então, deixa eu botar aqui pra você. Intenção, aqui. A gente tem aqui esse norteador, tá? Se você quiser no seu material, você pode grifar com a intenção dele. Então, ele quer a intenção. Ele não tá pedindo pra o que ela quis dizer ali, qual a mensagem que ela queria passar, ela tava usando aquela expressão no sentido literal, ela queria... Nada disso. A intenção. Qual a intenção? Qual a ideia que ela quer vender pro pai? Então, vamos analisar aí. A. Criticar a natureza forte do filho. B. Justificar o gênio difícil de Chiquito. C. Legitimar o direito do filho à herança. D. Conter o ânimo violento de Chico Lourenço. E E. Condenar a agressividade do marido contra o filho. Todas parecem corretas, né? A gente viu que era uma pessoa de gênio forte, ele era herdeiro. E aí você fica, caramba... Só que ele quer a intenção. A intenção. O que a mãe quis dizer? Vamos voltar lá rapidinho. Aqui, ela, com paciência... O pai reclamava, né? Ali no texto a gente vê que o pai e o filho não se davam, que eles, né, os dois tinham uma personalidade forte, e a mãe usava do ditado popular para resolver a situação. E quem herda não rouba. Qual a intenção dela quando falava isso? O que ela queria dizer? Que ele estava roubando o pai, herdando? Não. Vamos analisar então de novo. Criticar a natureza, justificar o gênio, legitimar. Galera, a resposta correta é justificar o gênio difícil. Quando a mãe vira pro pai e fala assim, quem herda não rouba, ela tá querendo o quê? Fazer com que o pai entenda que o gênio do filho é difícil, mas que ele tem de ficar em casa, ele tem de aceitar, não tem o que mudar. O Chiquito é desse jeito, puxou o pai, né, como a gente viu. Então ela fala quem herda não rouba. E o pai aceita aquilo e acalma o coração. Então ela não critica, não há crítica à natureza do filho. Muitas pessoas ficam na dúvida, Ju, essa C aí, pô, ela tá legitimando o direito do filho à herança. Será que é isso? Porque ela falou de herdar. Mas vamos lembrar que ditado popular é uma linguagem conotativa, uma linguagem num sentido figurado. Ela não está falando de herança ali, tá? Então, a intenção dela é justificar o gênio difícil de Chiquito. Difícil essa questão, não, né? Não, tranquila. Tranquila. Você ia acertar, Pedro? Sim, pra quem estuda, sempre acerta. Arrasou! Vamos então pra 2. Vamos ver se você é bom mesmo, Pedro. Na 2, talvez vocês não consigam... Acho que vocês vão conseguir ler daí sim, né? Consegue. Eu tô conseguindo, porque eu sou cega aqui. Não, mas aí eles baixam o material, eles conseguem. Isso aí, baixa o material Entendeu? que vocês vão conseguir. Vamos olhar a fonte. Disponível em Acontecendo Aqui. Acessado em... Não, acesso, né, do Enem foi em 15 de junho de 2018. Recente, é uma campanha recente que vem acontecendo. Aqui a gente já tem o quê? Linguagem mista. A gente tem uma imagem e a gente tem vários textos dispostos aí na imagem. Então, eu falei isso com vocês agora há minutos atrás. Quando a gente pega esse tipo de questão no Enem, em que há imagem e texto, a gente precisa entender onde ocorre esse diálogo. Porque ninguém coloca uma foto ali apenas para ilustrar. Elas estão conversando. Então, a gente vai tentar identificar sobre o que essa imagem e esses textos estão conversando, ok? Então, vamos lá. A imagem aí, vamos ler a imagem. A gente tem
duas pessoas ao meio, né, que parecem os pais, são pessoas mais velhas, aparentam ser os pais. Deixa eu sair da frente. Desculpa, gente. Tem vários jovens atrás que parecem ser os filhos. Agora a gente vai ler o que fala ali, né, o que tem relacionado a cada jovem. André, adotado aos 15 anos. Rodrigo, adotado aos 13. Qual o nome desse que eu não estou enxergando? Sintomar, é isso? Eu não estou enxergando. Rodrigo Não, é o de cima, de 29 anos. Sintomar, eu acho. Acho que esse é o nome, né? Mas não importa, enfim. Adotou aos 29. Bruno ganhou novos irmãos a partir dos 3 anos. E Débora adotou aos 27, então isso está relacionado à mulher. E Francisco adotado aos 8 anos. Lá embaixo tem outro texto que a gente não pode ignorar, nada, tá? Lembrem-se disso, em linguagem mista a gente não pode ignorar nada. Tá dizendo assim, adoção. Para encontrar sua verdadeira família, não existe idade. Ok. Então a gente olhou ali, viu o ano, viu o site. Vamos ver o que o Enem quer da gente. Vamos lá. Nessa campanha publicitária, a imagem da família e o texto verbal unem-se para reforçar. Então, ele vai forçar uma ideia mais de uma vez. Reforçar a ideia de quê? Então, a campanha publicitária, ela tem uma imagem e um texto verbal. E olha o que o Enem fala para vocês, exatamente o que eu falei alguns minutos atrás. Eles se unem, eles estão juntos, trabalhando ali, transmitindo uma mensagem juntos. Não vai funcionar um sozinho, o outro sozinho, tá? Vamos supor que vocês pegassem só aquelas palavras ali da imagem e lessem, né? Lessem, né? Vocês não vão entender nada, mas com a imagem, aquilo funciona. Então vamos lá. O que eles querem reforçar aí? A família que adota é mais feliz. B, a adoção tardia é muito positiva. As famílias preferem adotar bebês. D, a adoção de adolescente é mais simples. E E, os filhos adotivos são companheiros dos pais. Talvez vocês leiam e falem assim, eu achei que todos os comentários estão certos, Ju. Poxa, a família prefere adotar bebê. Família que adota é mais feliz. Poxa, a adoção de adolescente é mais simples, é mais fácil, né? Bebê é difícil de conseguir. Mas não é isso que o Enem quer da gente. O Enem quer que você entenda qual foi a mensagem passada naquela campanha publicitária. Então vamos analisar rapidinho a campanha, ó. Adoção, para encontrar sua verdadeira família, não existe idade. Tem aí todos os meninos ali atrás e a mãe, né? Como a adotante ali, a pessoa que adotou. E os adotados, que são os meninos. Então, o que ele quer passar pra gente? Embora as outras alternativas, pessoal, sejam comentários interessantes, né? Diante aí dos fatos da sociedade, você olha e fala assim, caramba, realmente eu acredito que seja assim. O Enem quer que você reforce a ideia, então a ideia reforçada é de que a adoção tardia é muito positiva. Por que isso? Ele mostra a idade dos rapazes, quando eles foram adotados, inclusive coloca uma frase no final, ó, para encontrar sua verdadeira família não existe idade. Deixa isso bem claro pra gente. Então, se você olha só pra imagem, se você olha só para os rapazes, talvez você fique na dúvida. Então, lembrem-se de que tem dois pontos aí que eu queria que vocês entendessem. Tem de ler a imagem e o texto, e segundo, norteador. Reforçar a ideia, ok? Unir-se para reforçar a ideia. A ideia a ser reforçada a adoção tardia é positiva. Olha como eles aparentam ser uma família feliz, né? Como eles estão ali felizes. O filho único ganhou 4 irmãos. Eles estão aparentando ali estar, né, sorrindo, alegres e felizes. Tudo bem? Essa era fácil também, Pedro? Suave. Boa, né? Tu ia gabaritar esse Enem aí, Pedro. Em linguagem. Com muito esforço. Quem sabe? Olha só, o 3 agora tem uma imagem, há uma imagem aí, deixa eu só olhar aqui a fonte, que é um hábito, né? É disponível em Out for All, não sei o que seria isso, teria que entrar nesse site, né? Não conheço, de repente vocês conhecem, que vocês são mais antenados, eu não conheço. E o acesso em 2022, eu acho que não, acho que cortei a data ali porque a imagem é muito grande, mas acho que o acesso dele foi em 2020. E aí a gente tem uma imagem que a gente vai ter que ler, não tem texto para auxiliar. Aliás, não há texto verbal para nos auxiliar, então a gente vai precisar ler essa imagem. Eu costumo achar, na verdade, né? Não vou, porque cada um tem uma interpretação de mundo. Eu acho mais difícil ler somente imagem, porque às vezes a imagem, ela depende muito do teu conhecimento de mundo. Lembra que eu dei o exemplo no início do meme? Se a gente mandar talvez algum meme para mãe, para sua avó, para sua tia, eles vão olhar e não vão entender nada, não vai ter a graça que o meme tem, porque eles não têm conhecimento de mundo.
Então, por isso, a importância da leitura, ok? Não deixem de ler. Quando vocês encontrarem questões assim no Enem, só imagem, sem texto verbal, vocês vão ter que dar bastante atenção. Então, vamos dar uma olhada aí junto, já que não tem texto, a gente precisa analisar. A gente tem uma mulher olhando para o alto, né? E ali por cima da cabeça dela, não sei se vocês estão conseguindo ver, baixem o material para vocês enxergarem melhor. E ali há várias imagens, há assuntos ligados à arte, biologia, esporte, animais, há várias coisas que estão flutuando pela mente dela, estão flutuando na cabeça dela. E ela está conseguindo ver todas essas coisas ao mesmo tempo. Parece o nosso celular, né? O meu fica assim, com uma de aba aberta, eu não sei o que eu tô fazendo. Fica, né, Pedro? Fica tudo misturado. Absurdo. Um monte de telinha que você tem que ficar prestando atenção. Eu fico assim, com várias abas abertas. Computador, então, notebook, fica aquele monte de aba. O dela ali tá virtualmente, né, no rosto dela. Agora vamos ver o que o Enem quer da gente, né? Vamos lá. Exercício 3. A realidade virtual... Deixa eu passar para cá para não ficar na frente de vocês. A realidade virtual é uma tecnologia de informação que, conforme sugere a imagem, tem como uma de suas principais funções. Então, vamos lá. Não é uma questão fácil, não, tá? É uma questão que você tem que parar, pensar e analisar. Como eu falei para vocês, questões que não há texto verbal, elas têm um grau de dificuldade maior, porque você tem que analisar a imagem. Então, vamos ler novamente. A realidade virtual é uma tecnologia de informação que, conforme sugere a imagem, tem como uma de suas principais funções. Eu tenho que olhar ali pela imagem, o que aquela imagem está me dando como principal função da realidade virtual. Então, vamos ver. A. Promover a manipulação eficiente de conhecimentos e informações de difícil compreensão do mundo físico. Promover a manipulação. Então, olha só, galera. A principal, você tem que te fazer essa pergunta. A principal função da realidade virtual é promover a manipulação de conhecimentos e compreensão do mundo? B. A principal função da realidade virtual é conduzir escolhas profissionais da área da ciência e da computação. A realidade virtual, ela quer conduzir a pessoa a escolher a ciência, conduzir escolhas profissionais da área da ciência, mostrando ali um leque de informações. É isso que aquela imagem está querendo mostrar? E isso é a principal função da realidade virtual? Não sei, vocês vão pensando aí. C. A principal função da realidade virtual é transferir conhecimento da inteligência artificial para as áreas tradicionais, como as das ciências exatas e naturais. Então, a principal função da realidade virtual é pegar o conhecimento de inteligência artificial e ir passando para outras áreas. Sei. D. A principal função da realidade virtual ali naquela imagem é levar o ser humano a experimentar mentalmente outras realidades, para as quais é transportado sem sair de seu próprio lugar. Será? E aí, delimitar tecnologias exclusivas de jogos virtuais, a fim de oferecer maior emoção ao jogador por meio de outras realidades. Vamos voltar rapidamente na imagem, tá? A gente leu as questões. Como é uma questão que a gente precisa analisar ali a imagem, vamos dar uma olhada rápida. Mais uma vez, olha lá. A menina está olhando para várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ela está sendo transportada, lembrem-se, realidade virtual. Não sei se alguém aí já experimentou realidade virtual. Eu nunca experimentei. Dizem que tem até algumas casas hoje que tem jogos de realidade virtual, né? Tem. Outro dia minha irmã ficou jogando lá e eu não entendi nada. Tem vários dispositivos que você coloca o óculos e os controles para você ter... E você é transportado, né? Você viaja naquilo, legal. Então, assim, ó, vejam que a gente precisa do nosso conhecimento de mundo para interpretar essa imagem. Quem já experimentou, acredito que vocês são jovens, né, já tenham experimentado a realidade virtual, vocês entendem muito bem aquela imagem, vocês conseguem ler bem essa imagem. Uma pessoa, talvez, que nunca tenha experimentado, tem um pouco mais de dificuldade. Então, ela ali está passando várias realidades no rosto dela, várias realidades na frente dela, e ela está experimentando, ela está conseguindo viver aquilo. Então, voltando lá para a questão, qual é a principal, então, a principal função da realidade virtual? Ali a gente já pode eliminar algumas, tá? Ju, tô muito na dúvida, caramba, eu não sei, eu não tô segura. Acho que a gente pode eliminar, por exemplo, você pode fazer essa eliminação durante a prova. Risque aquelas que você tem certeza de que não é a resposta. E ali você não precisa ficar lendo toda hora aquela opção.
Risca aquelas que você... Não, isso aqui não é. Isso aqui não, nem pensar. Deixe só aquelas 2 ou 3 que você tem mais dúvida. E depois você vai analisando com calma para fazer a eliminação. Então, acho que tá bem óbvio que não é, né, gente? Promover a manipulação de conhecimento. A realidade virtual, ela quer manipular os conhecimentos que são difíceis no mundo físico. Não, embora as palavras sejam bonitas, é isso que ele quer dizer, né? A B, conduzir escolha profissional. Não, gente. Poxa, conduzir escolha profissional, a realidade virtual, ela quer conduzir ali que você escolha áreas determinadas, né, pré-determinadas. Não, eu também passaria por essa de boa. A C, transferir conhecimento da inteligência artificial para as áreas tradicionais. Talvez vocês ficassem em dúvida nessa. Poxa, a realidade virtual me faz transferir conhecimento. Mas aí ele fala assim, para áreas tradicionais, como as das ciências exatas e naturais. A realidade virtual ela não faz só isso. Ela não transfere conhecimento só para exatas e naturais. A realidade virtual ela é muito mais ampla, ela é muito mais plural. Então eu já deixaria ali em stand-by, vamos ver o que vai ser. A D fala, a função da realidade virtual, que a gente falou agora, né, dos jogos, dos bares que tem hoje, videogame, é levar o ser humano a experimentar mentalmente outras realidades para as quais é transportado sem sair do seu próprio lugar. Gente, os norteadores do Enem falaram pra gente suas principais funções. Então fica muito óbvio que a realidade virtual ela é criada com o intuito de fazer com que você seja transportado para outro lugar, com que você viaje para outro lugar, que você experimente, que você esteja em Paris agora, se você entrar em algum site, que você entre num jogo, que você seja perseguido por zumbis, por exemplo. Então a realidade virtual ela te permite isso. Então acho que a gente não tem mais, né, o que debater aí. É levar o ser humano a experimentar mentalmente outras realidades. Você, Pedro, ficaria na dúvida? Ou você, como um bom conhecedor de realidade virtual, você ia tirar de letra? Essa questão aí é mais... Tem que ler, né? Sim. Embora seja só uma imagem, né, Pedro? É uma imagem ali, você pensa, questão molinha, ó. Não. Lembre-se do que eu falei pra vocês. Quando vocês forem fazer, por exemplo, uma prova de biologia, uma prova de história, geografia, tem só um mapa. Opa, tem só um mapa. Gente, aquele mapa não tá ali para ilustrar a prova, não. Aquele mapa tá ali para ser lido, para ser interpretado. Caramba, tem aqui em biologia lá uma foto de uma célula. Aquela célula tá ali para enfeitar a prova, para deixar bonitinha, porque o Enem quis colocar ali porque acha legal. Não, aquilo ali tá ali para ser lido. Então você vai olhar os comandos, vai procurar ali os norteadores e vai conversar com aquelas imagens. Pessoal, aí tá o gabarito, tá? O material de vocês. Quando vocês baixarem o material, pode ser que o material não esteja marcado a resposta, mas ao final tem o gabarito. Vou deixar pra vocês aqui as redes sociais. É super importante que vocês sigam as redes sociais, porque a gente tá sempre atualizando os horários, a gente tá colocando novidades, a gente coloca os conteúdos das aulas. Como eu falei com vocês, essa aula aqui é uma aula bem básica, uma introdução. A gente vai entrar em quase todos esses assuntos que a gente falou, tipos, textuais, gênero, vamos falar ainda sobre linguagem verbal, não verbal. Então é super importante que vocês sigam as redes sociais e que vocês ativem as notificações das redes sociais. Não adianta só seguir, né? Vocês têm que ativar as notificações, têm que participar, comentar, indiquem também, né, quantas pessoas a gente conhece aí que querem fazer o vestibular. Vale a pena lembrar que esse trabalho é um trabalho que visa democratizar o ensino, né? Vocês têm aí professores incríveis, material disponível e totalmente gratuito. Foi um prazer. Vai ter aula até a sua aprovação. Sim, tenho certeza disso. Olha, foi um prazer estar com vocês, que adorei estar com vocês hoje. E semana que vem a gente se encontra novamente para um outro conteúdo, tá? Beijo. Tchau.